Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando para convidá-los a se inscreverem no nosso canal, lá é o canal do estudante da Rede Estadual de Ensino do Maranhão, que está se preparando aí para os vestibulares, o Enem. Então se inscreva, inclusive esse curso, né, que é o curso preparatório preparatório para o Enem, preparatório para o EMA. Esse material vai estar disponibilizado aí na plataforma Gonçalves Dias. Esse projeto aqui é um projeto do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Educação, beleza? Material aqui no link aqui desse vídeo. Galera, hoje a gente vai dar continuidade à geometria espacial, né? Na verdade, a última aula de geometria espacial, onde a gente vai resolver questões envolvendo esfera. Certo? Então, questões aí que já caíram no Enem sobre esfera, é um conteúdo que, vez ou outra, está aparecendo aí nas provas, tá? Então, a gente tem que se preparar para elas. Então, vamos para a primeira questão. Questão da UEMA. O Complexo Deodoro, que engloba as praças Deodoro, Panteão e as alamedas Gomes de Castro e Silva Maia, no centro de São Luís, passou por uma grande reforma. Foram colocadas esferas com objetivo de decoração, conforme a imagem a seguir. Em matemática, chamamos de esfera de centro O e raio R o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio, e ainda que seu volume é calculado como sendo 4/3 do valor de π multiplicado pelo cubo do raio da esfera. Use π igual a 3,14. O raio de uma das esferas é de aproximadamente 20 centímetros e todas as esferas são iguais. O volume em centímetros cúbicos correspondente a 10 dessas esferas é igual a aproximadamente. Olha só, pessoal, a questão, ela deu tudo, né? Ela explicou o que é uma esfera, né? Uma bola de futebol, uma bola de bilhar, né? É uma esfera que tem um raio, né? Que é esse segmento que vai do centro aqui da esfera a qualquer ponto da circunferência da esfera, é o raio. E ele deu o valor do volume, né? Ele falou que o volume de uma esfera é calculado pela fórmula 4/3 de π vezes o seu raio elevado ao cubo, tá? Essa é a fórmula que calcula o volume e o espaço interno de uma esfera, tá? Então, na questão, ele fala da Praça de São Luís, que foram colocadas esferas de raio igual a 20 centímetros. Eu só preciso dessa medida, né? Certo? E ele quer saber qual o volume de 20 dessas esferas. Ora, galera, primeiro eu vou calcular o volume de uma, né? Eu calculo o volume de uma esfera e aí eu multiplico por 10, ok? Como ele me deu a fórmula, ele me deu também o raio e disse para me aproximar o π a 3,14, basta substituir os valores. Então o volume vai ser igual a 4 vezes 3,14 vezes 20 elevado ao cubo, isso aqui dividido por 3. Se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 100.480 dividido por 3, certo? Realizando essa divisão, você vai ter 33.943,33. Esse aí, no caso, turma, ele é o volume de uma esfera só, de uma bola daquela lá que tem lá na Praça Deodoro. Só que a questão ele pede qual o volume de 10 esferas. Foram feitas 10 esferas dessa aqui. Aí, turma, fica fácil, né? Porque basta você multiplicar esse valor aqui por 10. Você vai pegar o 33.943,33 e vai apenas aí pular aí uma casa, né? Então você vai ter 33.493. Só para a gente não deixar aqui a conta errada. 33.493
esse é o valor, 33. Então, esse valor você vai pegar, 33.493, você vai multiplicar esse valor aqui por 10. Ó, tá? Na multiplicação por 10, basta correr essa vírgula uma casa para a direita. Então, você vai ter 334.933. Como é uma dízima periódica, você completa aqui, ó. Vambora, tá? Então, esse aqui é o volume das 10 esferas. Calculo o valor de uma e multiplico por 10. Tá? A questão até foi generosa, explicou o que foi esfera, deu a fórmula e deu todos os valores. Beleza? Então, resposta aí correta, letra C de casa. Próxima questão. Uma questão do Enem. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato de cilindro, com a medida do raio da base igual a 4 e a da altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado na fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Tá, pessoal? Entenderam a questão da interpretação do problema? Ele falou que tem uma peça no formato de um cilindro, deu a medida de altura 50 e raio da base 4, ele vai derreter essa peça e vai formar esferas de diâmetro 1 centímetro. Diâmetro 1 centímetro. Então ele quer saber quantas dessas esferas serão possíveis ser confeccionadas, né, a um volume do cilindro. Ora, turma, então a primeira coisa a se fazer é calcular o volume do cilindro. Vou calcular o volume do cilindro e vou calcular o volume da esfera. Aí eu vou fazer uma conta para saber quantas esferas cabem dentro desse cilindro. Tá? Então vamos lá. A primeira que é o cilindro. O volume do cilindro é calculado pela fórmula π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Tá? Como ele não pediu para aproximar o π, eu vou deixar ele do jeito que ele está. Tá? Então o volume vai ser igual a π, o raio é 4 ao quadrado, multiplicado pela altura que é 50. Certo? Então 4 ao quadrado é 16. Então o volume do cilindro é igual, se tu multiplica 16 por 50, tu obtém 800 π centímetro cúbico. Esse é o volume que vai ser usado para usar essas esferas. Vamos calcular agora o volume dessa esfera. Ele falou diâmetro 1. Turma, se o diâmetro é o dobro do raio, tá? Se o diâmetro é 1, o raio é meio, tá? Então, nós temos o raio das nossas esferas de 1 meio. 1 dividido por 2, tá? Prestem bem atenção nesse detalhe. Bom, o volume da esfera é calculado pela fórmula 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Tem um raio minúsculo aqui para indicar que é menor do que esse aqui, tá? É raio. Então vamos calcular, né, o volume dessa esfera. Então você vai ter 4/3 multiplicado por π, multiplica 1 meio elevado ao cubo, que é o raio, tá? Então o volume da esfera vai ser igual a 4/3 que multiplica π, que multiplica 1 sobre 8. Dá para você simplificar esse 4 com esse 8 aqui, né? Dá para dividir os dois aqui por 4.
Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, você tem aqui um volume de π sobre 6 centímetros cúbicos. Esse é o volume da esfera. Turma, então, para saber o número de esferas que eu posso formar com esse volume aqui, eu tenho que saber quantos desse aqui cabem dentro desse valor. Né? Quantos π sobre 6 cabem dentro de 800 π? Porque cada grupo desse é uma esfera. O que eu tenho que fazer? Que conta eu devo fazer para saber quantas vezes uma quantidade menor cabe dentro de uma quantidade maior? Eu tenho que fazer uma divisão. Tá? Então aqui, turma, o que acontece? O número de esferas é obter, você vai dividir 800 π por π sobre 6. Certo? Uma divisão de fração, você repete a primeira, que é 800 π, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 6 sobre π. Ó. Certo? Aqui você pode cancelar, que essa divisão dá 1. Tu multiplica 8 por 6, você vai obter 4.800 esferas. Então, resolvi aí o problema. Tá? Uma questão bem clássica, né, de geometria espacial. É bem comum fazer esse tipo de questão. Ele quer saber, né, quantas partes menores cabem dentro do maior. Ok? Então, a resposta correta aí é a letra D de dado. Certo, turminha? Vamos para a próxima questão. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhes aos seus convidados em taças com o formato de um hemisfério. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com o formato de cone, figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fosse igual. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é D. Turma, então entenderam o problema, né? Eu tinha aqui a taça aqui nesse hemisfério, a metade de uma esfera. Você corta a esfera ao meio. Isso é de raio 3. Quebraram, né, esse tipo de taça. E o champanhe foi servido nessa aqui com o formato de cone. Certo? Só que os noivos fizeram o seguinte. No hemisfério, aqui está cheio, né? Champanhe até o final. Ele quer que essa quantidade aqui seja a mesma dessa. Tá? Então, o que ele quer saber? Qual altura, para qual altura ele deve colocar o champanhe para que esse volume aqui seja igual a esse. Tá? Ora, então, turma, o que ele deseja? Que o volume do hemisfério seja igual ao volume do cone. Igual. Turma, ele deu até na questão o volume da esfera. Se o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo e hemisfério a metade, então qual vai ser a fórmula do hemisfério? 1/2 ou 4/3 dividido por 2. Então você vai pegar o volume da esfera e multiplicar por 1/2, porque é a metade de uma esfera, não uma esfera toda. Então vai ficar 1/2 de 4/3 de π vezes o raio, que é 3, elevado ao cubo. Certo? E o volume do cone é 1/3 de π r ao quadrado, que é 3, né? Vezes a altura, que é h. Certo? Então vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Eu posso, por exemplo, cancelar
esse 3 aqui com esse 3 aqui, então os dois embaixo, dos dois lados, posso cortar. Eu posso cortar esse π aqui com esse π aqui, posso cortar também. Eu posso dividir o 4 por 2, ó, né? 4 dividido por 2 dá 2, certo? Vamos ver o que sobrou. 3 ao cubo é 27, não é isso? 27 por 2 dá 54. Aqui sobrou 9H. 9H. Certo? Então, esse 9 passar dividindo, eu vou ter 54 dividido por 9 é igual a H. E se implica que o H vai ser igual a 6. Então, essa é a altura que ele deve colocar para que o volume do hemisfério seja igual ao volume desse cone, certo? E aí a nossa resposta correta é a letra B de bola. Perfeito, galerinha? Beleza. Vamos para a próxima questão. Questão 56. Se pudéssemos reunir em esferas toda a água do planeta, os diâmetros delas seriam: a razão entre o volume da esfera correspondente à água doce superficial e o volume da esfera que corresponde à água doce do planeta é. Olha só. Ele fez uma analogia, né, onde ele colocava toda a água como se fosse uma esfera, né? E ele quer que você encontre uma relação entre o volume da esfera formada por água doce do planeta, que tem, no caso, de diâmetro 406, e a água doce superficial, que tem diâmetro 58. Quer que você estabeleça a razão, tá? Da água doce superficial e a água doce no planeta, tá? Na tabela você tem as informações, tá? A água doce do planeta, ele falou lá, que tem diâmetro 58. No volume de esfera não se usa diâmetro, se usa raio, tá? Então, se o diâmetro é 58, o raio é 29, é a metade. Assim como a esfera formada pela água doce do planeta, que é 406 km de diâmetro, o raio é 203, tá? Então, ele quer que você faça uma razão é divisão, né, do volume da água doce do planeta superficial com a água doce do planeta. Então vamos lá. Turma, vou apagar essa parte aqui. A gente tem um espaço para resolver. Olha só, então vamos lá. Vou chamar isso aqui de V1, um Vzinho minúsculo, né, para representar a água doce superficial. Esse V1, a fórmula de uma esfera é 4/3 de π vezes o raio, vou botar um raiozinho minúsculo, porque é menor, elevado ao cubo. 4/3 de π elevado ao cubo. Beleza. Como o raio é 29, então você vai ter 4/3 de π vezes 29. Professor, isso vai dar muita conta, eu tenho que resolver essa multiplicação, 29 ao cubo? Não precisa. Mas cuidado, quando ele quer uma razão, que é uma divisão, pode ser que nessa divisão você consiga cancelar algumas coisas, aplicar propriedades de potenciação. Então não vai se precipitar fazendo conta sem necessidade. Vou deixar por enquanto assim, tá? Então esse é o volume que representa a água doce superficial. Vou calcular agora o volume da esfera que representa a água doce do planeta. Vou chamar de V2. Um V maiúsculo. 4/3 de π vezes o Rzão ao quadrado, ao cubo, desculpa. No caso, o raio dela é 203. Então você vai ter 4/3 de π vezes 203 elevado ao cubo. Certo? Turma, agora vamos fazer a razão. A razão é a divisão, né? É o V1 sobre V2.
Então vamos colocar os valores que nós encontramos. Aqui vai ficar 4/3 de π vezes 29 ao cubo. Aqui embaixo você vai ter 4/3 de π vezes 203 ao cubo. Ora, turma, veja bem o que a gente pode fazer, né? Eu posso dividir, cortar esse cara aqui com esse, porque a divisão dá 1. 1 na multiplicação não tem valor. O π com π. O que restou? Restou 29 ao cubo sobre 203 ao cubo. E aí, vou resolver potência? Não precisa. Olha o que acontece aqui, turma. Como os dois estão elevados ao cubo, eu posso botar 29 sobre 203. Boto 3 lá fora. Se você perceber, dá para você simplificar os dois por 29. Certo? Tanto aqui quanto esse, você dividir por 29. Se você fizer isso, você vai encontrar 1 sobre 7. 1 sobre 7 elevado ao cubo. Agora sim eu vou resolver essa potência, porque as minhas respostas estão na forma de fração. 1 elevado ao cubo é 1. 7 elevado ao cubo é 343. Certo? E aí você mata a questão. Tá? Resposta correta, letra A. 1 sobre 343. Ok, turminha? Até a próxima.